ali marcou muito a minha vida. E ele estava contando um fato que aconteceu com ele quando era criança, que ele estava do lado da avó dele, a avó dele estava falecendo naquele momento, Uhum. e a mãe dele, que era evangélica, a mãe do pastor Rui, que era o pastor da família na Igreja Batista, estava do lado também, e ali a mãe dela gritava assim, para a filha assim, ó, me joga num rio, porque esse fogo está me queimando, tem um fogo me queimando. Ela urrava, ele falou, que ela urrava, e ele ali presenciou aquilo ali. Uhum. E a mãe dela falava, a mãe do pastor Rui, que era filha dessa senhora, falava assim, mãe, o único que te livra desse fogo é Jesus Cristo. O único que te livra desse fogo é Jesus Cristo. E ali, aquela senhora aceitou Jesus naquele momento da morte, e ali ele até brincava, né? Quando ele pregava, ele brincava assim: eu creio que eu vou encontrar minha avó de camisola, porque ela morreu de camisola, sabe? No Uhum. último momento da vida, vou encontrar ela de camisola no céu, mas foi no último estágio, Netinho. Uhum. Para que chegar numa realidade como essa, E se nem todos vai hoje, ter essa e oportunidade, nem né? todos vão ter essa oportunidade, né? Então, Verdade. estava vendo também, está lá na internet, se os irmãos quiserem ver, do pastor Cisino, que é o presidente ali do. Agora ele faleceu, né? Presidente ali dos Gideões, Uhum. Cisino Bernardino, né? Sim. E ele conta um testemunho, está lá, centenas de milhares de visualizações que está na internet lá, e ele prega isso chorando, que ele estava lá em Blumenau, no hospital, se eu não me engano, Santa Isabel, que ele dá o nome, e ali ele falou que chegou para visitar a esposa dele, parece que tinha passado por uma cirurgia, estava ele, o filho dele e a nora dele. De repente chegou uma enfermeira alemã, chega assim e falou, tem algum crente aqui? Ele falou, sou pastor, sou crente, porque ele falou, ó, por favor, o hospital está em alvoroço aqui, né? Uhum. Porque tem uma senhora que nós já levamos ela para o necrotério, que não tem mais escapatória para ela, mas ela não consegue morrer. É o tempo inteiro essa mulher gritando que tem um fogo queimando ela, nós já jogamos água, lá o necrotério está cheio de água e ela não consegue morrer e gritando desse jeito. Aí ele foi lá, foi ele, a filha dele e o filho dele. E ali, quando ele chegou naquele lugar, aquela mulher gritando, gritando. Ele pensou assim, falou, poxa, eu não tenho muito tempo, não vai ter muito tempo de eu pregar, fazer uma pregação aqui. E ali ele começa a falar com aquela mulher a respeito de Jesus, Uhum. né? E a mulher gritando para o marido dela jogar água. O marido fala, mas eu já joguei água, você está toda molhada, né? E aquele fogo. E ali naquele momento, aquela mulher falou, não, eu quero Jesus como Salvador. E naquele momento ela aceita Jesus, ela se acalma e de repente ele conta, né? A nora dele estava lá, o filho dele estava lá também, né? Que são testemunhas disso aí. E ali ele fala que aquela mulher olhou assim, o teto do hospital, ela falou para o marido assim: olha como Jesus é lindo, ele está vindo me buscar, ele está Uhum. vindo me buscar. Olha, você, aí falou, fala para os nossos filhos para aceitar Jesus como Salvador, e ali aquela mulher morre. Entendeu? Então, se você for ver, são relatos de homens de Deus que viveram. Eu na teologia, eu estava dando esse testemunho que eu estou dando, não esse aqui agora, Uhum. mas outros testemunhos, de uma enfermeira que ela fazia teologia, ela trabalhava no Hospital das Clínicas, no Beneficência Portuguesa, e ali ela trabalhava com pessoas em estado terminais de câncer. Eu já fui fazer visita lá, Uhum. nesse lugar. E ali tinha um jovem que já estava em coma já fazia dias. E ela queria pregar o evangelho para ele, mas ele não tinha reação nenhuma. Chega, pegava na mão dele, aperta minha mão se você está me ouvindo, piscou ele e tal. Ele não tinha mais nenhuma reação, estava com câncer em estado terminal, era um jovem. E ela falou que na hora que ele estava morrendo, ela ouviu ele balbuciar e falar algumas palavras. Ela pegou e chegou perto dele e começou a ouvir o que ele estava falando. E ele falava assim: o fogo está me queimando, o fogo está me queimando. E ali ele morreu falando aquilo ali. Meu Deus. Né? Quando eu falei isso, porque eu estava contando esse testemunho, ela se assustou muito, que até então ela não tinha entendido isso. Uhum. Ela pegou